Paz de Cristo, sejam bem-vindos ao canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 13, verso 14. Está escrito: Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus. É o tema do nosso novo vídeo. Peço a você que deixe seu like, pois nós que postamos conteúdo aqui na plataforma do YouTube, o like é muito importante. Também os compartilhamentos. Se você puder compartilhar, serei eternamente grato, pois juntos iremos pregar a palavra do Senhor, esclarecer dúvidas e levar vidas a ter um relacionamento melhor com Deus e também com o seu próximo. Agradeço a todos os inscritos, a todos que têm deixado o like, a todos que assistem o nosso vídeo, que deixam seu comentário, as suas sugestões. Na medida do possível, nós iremos abordar cada sugestão aqui sugerida. Um forte abraço, que Deus os abençoe. Dentre tantas coisas que eu poderia falar de Davi, por esses dias aqui vou gravar alguns vídeos falando acerca desse homem que muito tem para nos ensinar, pelo seu legado que deixou, pela sua trajetória aqui nesta terra quando passou. Davi, juntamente com Moisés e também com o Senhor Jesus, podemos falar essa expressão, são os personagens mais conhecidos da Bíblia. Alguns comentaristas dizem que lá em Israel Davi é mais honrado que Jesus, ou seja, porque muitos ainda não creem em Jesus, como sabemos, mas a palavra de Deus é muito clara quando diz que o Senhor escolheu um homem, em 1 Samuel capítulo 14, verso 13, falando que um homem segundo o seu coração. Então, quando eu leio os salmos de Davi, nem todos os salmos são de Davi, como sabemos, mas e os seus argumentos que estão aqui na palavra do Senhor, eu observo que Davi é um homem que teve uma comunhão ímpar com o Senhor, é um referencial. Quando fala de comunhão com Deus, vem logo na minha memória Davi, e creio que na memória de muitas pessoas. Então, em primeiro lugar, por causa da sua fé em Deus. Davi, ele tinha uma fé inabalável. Davi, ele certa feita falou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como ele era pastor de ovelha, cuidava das ovelhas, ele ia prover o alimento para que as ovelhas estivessem bem alimentadas, assim ele sabia que Deus iria prover todas as coisas. Quando ele teve o confronto com Golias, como todo mundo sabe, essa passagem de Cois Salteado, ele demonstrou uma fé tremenda. Quando ele chega para o Golias e diz: tu vem a mim com espada, com lance e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel a quem tu tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Enquanto o exército todinho estava com medo, cabisbaixo, amedrontado, o rei Saul, na época que era o rei, o comandante, estava amedrontado sem saber o que fazer. Um jovem chamado Davi mostrou uma fé fora do comum. Então ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele foi por causa da sua fé em Deus. Em segundo lugar também, por causa do seu amor a Deus. Davi amava Deus de uma forma sobrenatural, acima de todas as coisas. Observamos que muitas pessoas até amam o que Deus faz, até amam o que Deus lhe proporciona, mas será que de fato ama a Deus? Não devemos amar só de palavras, mas por obras. Então nossas obras, nossas atitudes, nossos atos demonstram verdadeiramente o nosso amor para com Deus. Porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Por causa do seu respeito para com a palavra de Deus. Davi, ele tinha um respeito fora do comum pelas Sagradas Escrituras. Você tem respeito pela palavra do Senhor? A palavra do Senhor, ela nos proporciona tudo aquilo que precisamos para estar vivos, quer seja fisicamente e também espiritual, como o próprio Jesus disse em Mateus 4, quando ele foi tentado pelo inimigo, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra de Deus, ele é alimento. Além de ser um alimento que nos mantém vivos, firmes, nós devemos respeitar essa palavra. Respeitamos os postulados aos quais os cientistas, arqueólogos, sociólogos, psicólogos, enfim, todas essas pessoas deixam, nós já respeitamos e temos que respeitar. Mas acima de todas as coisas está a palavra de Deus, temos que respeitar. Há pessoas que fazem piada, fazem chacota com os textos bíblicos, não entendem o que de fato diz a palavra do Senhor, o seu contexto. Muitas vezes pegam um texto fora do contexto e ficam criando coisas obscenas, né, que não é lícito nem falar aqui. E tem pessoas que ficam rindo quando as pessoas ficam fazendo chacota da palavra do Senhor. Não faça isso.
defenda essa palavra, viva por essa palavra e faça como Davi, respeite ela acima de todas as coisas, porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus por causa da sua dependência em Deus. Davi, ele não deixava de fazer a sua parte. Tem pessoas que não querem fazer a sua parte, esperam só que Deus faça. Deus nos deu talento, Deus nos deu aptidões, nos deu capacidade para fazermos nossas coisas, mas aquilo que não estiver na nossa órbita, aquilo que nós não conseguimos fazer, tenha certeza absoluta, meu amigo e minha amiga que está assistindo esse vídeo, ou na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, ou talvez numa avenida enquanto espera um ônibus ou um metrô, saiba de uma coisa, você vai fazer a sua... Deus está fazendo a parte dele, mas também Deus quer que você faça a sua parte. Pois eu creio que Deus já vai mover uma palha naquilo que possamos fazer, mas também aquilo que não podemos fazer, Ele move o universo todo, assim eu creio. É isso que nos ensina a palavra do Senhor. Então Davi, ele era dependente de Deus. Ele, quando saía para a guerra, consultava, Senhor, eu vou contra os filisteus, e Deus falava com ele. Tem pessoas que não querem ter dependência de Deus em nada, se acham muito sábios, se acham muito forte. Cuidado, meu amigo. Também porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus, por causa da sua disposição em buscar o perdão de Deus. Sabemos quando ele cometeu aquela atrocidade, que ele cobiçou a mulher de Urias, Betseba, e, a tendo cobiçado, mandou seu marido para a guerra, no ponto estratégico, né, para ficar com a mulher. O homem morreu. Antes ele tinha embriagado o homem, como todo mundo sabe, né? Para que o homem fosse deitar com a mulher, o homem não quis coabitar com a sua esposa. Aí ele foi e armou aquela cilada a qual levou Urias à morte. Que tragédia, né? Então Davi fez algo terrível, mas quando Deus usa o profeta Natan para repreendê-lo, ele não bota desculpa, a mulher era muito bonita, porque a carne é fraca. Não, ele não se utilizou desses argumentos. Ele disse o quê? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e reto. Não me retires de mim o teu Espírito Santo nem a tua presença. Você pode ler depois o Salmo 51. É o Salmo de Davi. Ele derramando ali a sua alma, pedindo perdão a Deus, pedindo misericórdia. Ele reconheceu seus erros. Tem pessoas que quando erra, joga desculpa para A, para B, para C, para o diabo, para todo mundo. Mas não é humilde suficiente para reconhecer. Então reconheça seus erros, pois a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Também a Bíblia fala que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então confesse os seus erros para com Deus e abandone as práticas erradas e se apegue aos princípios aos quais Deus estabeleceu para que andássemos deles. E estão nas Sagradas Escrituras. Então, por causa da sua disposição em buscar o perdão de Deus, ele foi um homem segundo o seu coração. E em sexto lugar, por causa da sua disposição para agradecer a Deus. Normalmente vemos as pessoas fazendo orações intermináveis para pedir, querem de uma certa forma colocar Deus no canto da parede. A tua palavra fala isso, a tua palavra fala aquilo. Mas para agradecer uma oração muito simples, Senhor, eu te agradeço por tudo. Olha, mas para pedir, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra fala, pedir, dá-se-vos-á. A tua palavra fala que para você não tem nada impossível, que tu honra teus servos. Vê, argumentos, né? Falam até bonito, mas para agradecer a Deus não tem aquele coração quebrantado, aquele coração grato. Como foi os leprosos, vieram 10 até Jesus, todos foram curados, apenas um que recebeu a cura veio. Os outros 9 que foram curados não quiseram nem saber. Então tem pessoas que se encaixam naquela classe. Pedem, frequentam os cultos, outros são católicos, frequentam a missa da sua igreja que faz parte. Quando alcança aquela graça, sequer vai na igreja dar um testemunho, sequer faz um agradecimento a Deus ou agradecer quem se compadeceu para orar, quer seja seu padre, seu pastor, seu líder espiritual, são ingratos. E a Bíblia diz que em tudo devemos dar graças, porque esta é a vontade de Deus. Está escrito. Então eu creio, na minha percepção, que o maior defeito que o ser humano tem, dentre tantos defeitos que todos nós temos, o pior defeito é a ingratidão. Se está chovendo, reclama que está fazendo lama. Se está sol, reclama que está calor. Se está trabalhando, reclama que está cansado. Se está parado, reclama que está sem trabalho. Se está sem esposa, reclama que está só. Se está com esposa, reclama que tem luta. Se está sem filho, queria ter um filho. Quando tem filho, reclama que é muito gasto. Reclama que o menino está doente. Só sabe reclamar. Então, para mim, o pior defeito do ser humano é a ingratidão. Mas Davi, por causa da sua disposição para agradecer a Deus, ele sempre dava mérito a todas as suas conquistas a Deus. Ele foi um homem segundo seu coração. Em último lugar, por causa do seu desejo de compreender e fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Então, tenha esse desejo de você compreender e de fazer a vontade do Senhor, que você verá um divisor de águas na tua vida. Foi essa
A palavra a qual trazemos nesse nosso novo vídeo, porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Se esse vídeo tem falado com você, se essa mensagem tem te impactado, nos ajude a levar a palavra do Senhor a toda criatura e assim cumprimos esse mandamento divino que temos que cumprir, que o Senhor nos incumbiu de fazer isso, na verdade, ir por todo mundo e pregar a sua palavra a toda criatura. Um forte abraço, que Deus te abençoe.